Olá, no programa de Fato e de Direito de hoje nós vamos falar sobre a Divisão de Execuções Especiais da Justiça do Trabalho. A Divisão de Execuções Especiais da Justiça do Trabalho foi criada para auxiliar as varas do trabalho nos processos em fase de execução e possui atualmente um acervo de quase 10 mil processos. Mais da metade, 5.800 processos, são execuções fiscais, créditos de interesse da União. Anualmente, a Justiça do Trabalho realiza mutirões para encontrar formas de garantir o pagamento de sentenças ou acordos inadimplentes. Este ano já foram realizados 3 mutirões. No primeiro, em junho, foram elaborados mais de 200 expedientes. O segundo, realizado em julho, resultou na tramitação de mais de 600 processos. E no terceiro, movimentou 676. Vamos ao fato. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará terminou a terceira Semana Nacional de Execução Trabalhista com 419 audiências e 207 acordos realizados em agosto. No total, os trabalhadores cearenses receberão 45 milhões em decorrência do trabalho realizado na primeira e na segunda instância. O número representa um acréscimo de quase 650% em relação aos 6 milhões arrecadados na semana anterior, em 2012. Com um número maior de pessoas despachando, a gente consegue mexer no maior número de processos possível, dar andamento ao maior número de processos possível. Isso, naturalmente, fora as iniciativas que já são praxe aqui da divisão, como os leilões unificados, como os despachos conjuntos em processo. Nós temos também uma atividade que a gente, em um só processo, a gente despacha, e esse mesmo despacho faz movimentar dezenas de processos que estão contra a mesma empresa. Então essa também é uma iniciativa que visa dar celeridade a essas execuções. O Núcleo de Execuções possui ainda cerca de 10 mil processos e, para dar mais celeridade a essas execuções, procuradores da Fazenda Nacional visitaram a divisão e firmaram uma parceria com a Corregedoria do TRT do Ceará, com a finalidade de buscar soluções para reduzir o acervo dos processos de execuções fiscais no núcleo. O primeiro trabalho foi identificar, destes 10 mil processos, o que a gente tinha, Então nós identificamos que 60% desses processos eram de execução fiscal, ou seja, o mesmo credor, que é a União. Então nós procuramos uma parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que é responsável por executar esses créditos, e tentamos então dar uma celeridade nesses processos, ou seja, em 60% desses processos a gente está trabalhando junto com a PFN para tentar dar uma tramitação mais rápida, para tentar dar um resultado definitivo para esses processos e, naturalmente, com isso, acelera o andamento dos restantes. Dos 6 mil processos aproximados da Fazenda Nacional, nestes últimos 30 dias, já 600 processos já foram movimentados, dos quais 200 definitivamente, já foram resolvidos definitivamente. O doutor André está coordenando hoje a Divisão de Execuções Especiais, ela que foi criada para auxiliar aí as varas do trabalho, mas hoje qual o papel dessa divisão, que funções elas têm executado? Bem, a divisão é um setor criado pelo Tribunal em 2009, após identificar a presença de grandes devedores na Justiça do Trabalho. São dívidas de maior monta e cuja a execução de uma maneira unificada possibilitaria um melhor resultado na busca pelo crédito. A divisão de execução ela busca concentrar processos de empresas que são devedores reiterados, que são acionados em vários processos, em várias varas da Justiça do Trabalho, para que a execução possa ser feita de uma maneira unívoca, de uma maneira concentrada, para que o crédito seja buscado de uma maneira mais eficaz para o trabalhador. Ao longo desse período, foi criado em 2009, já se deu para perceber assim, que tem realmente dado mais resultado dessa forma unificada, assim, tem, enfim, contribuído realmente de alguma forma para o andamento? Sim, com certeza. Na verdade, essa é uma experiência nacional, a experiência de que você, unindo forças, concentrando, convergindo as ações num só sentido, você tem uma maior efetividade. E aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente já tem um resultado positivo desde 2009, desde a criação da divisão, com certeza. E aí onde é que entra, na verdade, a Fazenda, o Procurador da Fazenda Pública, que foi, na verdade, visitar a Divisão de Execuções Especiais para realizar uma parceria, já que mais de 5 mil processos que a gente tem aqui são de execuções fiscais, Procurador? Como é que, na verdade, entra a atuação de vocês nesse sentido?
A Procuradoria da Fazenda Nacional, nos termos da Constituição de 88, é o órgão de defesa da União em matéria de dívida inscrita. E a partir da emenda constitucional de 2004, essa matéria passou para a competência da Justiça do Trabalho. Isso foi um acerto do Constituinte de segundo grau, até porque as multas pertinentes à transgressão a regras da CLT guardam realmente relação do empregado e empregador. E então, a partir da data de 2009, quando foi criada a divisão, foi muito bem-vinda pela Procuradoria, e eu gosto sempre de dizer, a Procuradoria funciona como o maior advogado em razão da criação e a preservação dessa divisão. Essa divisão, então, tem demonstrado no transcurso desses anos, a partir de 2009, uma maior celeridade. E o trabalho da Procuradoria é também no sentido, como é órgão também integrante da relação jurisdicional, na defesa da União, ela tem interesse em arrecadar e a maior celeridade. E o nosso comparecimento, que não se limita de forma nenhuma àquela data que foi determinada pelo tribunal para que nós comparecêssemos, nós comparecemos semanalmente e temos um contato direto com o juiz, com a secretaria e, de certo modo, já estamos sentindo, com as 3 visitas feitas, uma maior celeridade, e isso é muito bom para a União, bom também para a relação entre patrão e empregado, porque já vê, de certo modo, a atuação da Procuradoria, a atuação da Justiça do Trabalho. Então, nós só temos a louvar a criação por parte do Constituinte, a trazer para 2004 essa competência para a Justiça do Trabalho, e mais acerto ainda do Tribunal Regional do Trabalho ao criar essa divisão. É importante, então, que a Procuradoria trabalhe em parceria, né? Vamos dizer Exato, assim, esse termo está muito bem posto, em parceria realmente com a Justiça do Trabalho. Normalmente são que tipos de processos esses que estão realmente hoje na divisão de execuções e que, enfim, vai ter essa atuação da Procuradoria e que vai realmente promover aí a celeridade para esses processos? Bem, primeiramente a gente precisa separar 2 situações estanques, né? Nas execuções, na divisão de execuções, nós temos os processos dos créditos trabalhistas, propriamente ditos, dos trabalhadores, aqueles que eles cobram dos seus ex-empregadores, via de regra, e desde, como bem falado pelo Dr. Zainito, desde a emenda constitucional 45, créditos originariamente da União, porque nos processos trabalhistas normais, você já tem a execução de contribuições fiscais, contribuições previdenciárias que são incidentes sobre os salários pagos e cobrados nos processos. Essa inovação veio a trazer à nossa competência a cobrança daquelas multas pela fiscalização de obrigações trabalhistas pelos auditores fiscais do trabalho, por exemplo. No mais das vezes é o que nos é trazido a execução fiscal na divisão de execuções. Como todo processo novo, era uma situação que na qual nós não atuávamos e passamos a atuar, então isso tem um momento de depuração. Hoje já, depois de vários anos, essa já é uma situação normal, mas que não deixa de gerar um grande passivo, como a gente pôde constatar, mas estamos confiantes que vamos resolver isso aí com a parceria da Procuradoria da Fazenda. Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, falando hoje sobre a divisão de execuções especiais da Justiça do Trabalho. Mas antes de dar continuidade, você vai conferir agora o quadro Em Termos. Jurisdição, traduzindo de forma bem simples, é o poder que o juiz tem de decidir um processo, né? Aí ele usa todo o instrumental que consiste nas regras jurídicas, nos princípios jurídicos, e hoje a jurisdição tem como característica inovatória o fato de o juiz não se ater simplesmente a aplicar regras jurídicas, mas ele invoca também os princípios jurídicos para aqueles casos mais complicados, porque muitas vezes a regra jurídica, para casos difíceis, ela não consegue resolver bem.
e você invocando os princípios, principalmente princípios de ordem constitucional, você consegue fazer uma ponderação de valores e dar um resultado, uma decisão que seja de acordo com a necessidade que aquele caso requer. Porque muitas vezes entram em conflito os valores que você tem que fazer a ponderação. Então, às vezes, a regra não permite essa liberdade ao julgador. E o juiz, ao dizer o direito, tendo essa ferramenta, não só das regras jurídicas, mas dos princípios, ele consegue resolver de forma mais adequada o conflito que lhe é submetido. Voltando aqui ao assunto da divisão de execuções, hoje já estão realizados, na verdade foram realizados 3 mutirões, né? São realizados mutirões, tem a semana também de execuções. Esses são recursos utilizados também para tentar resolver com mais rapidez assim, esses processos que estão na divisão? Sim, os mutirões, na verdade, eles visam a trazer um reforço de servidores, né, de pessoas para atuarem na parte operacional dos processos que tramitam lá na divisão de execuções. Já as semanas de execução, de conciliação, elas visam a chamar as partes aqui venham resolver os seus processos, porque elas mesmas é que têm o maior poder. Por mais que eu prolate uma sentença, eu tenho um limite material a que isso se torne realidade. Para o trabalhador não basta ter uma sentença que diga que ele ganhou horas extras, aviso prévio, qualquer coisa que o valha. Para ele o que importa é ter materialmente o direito à sua disposição. E isso sim na conciliação que é o alvo da semana de execução, é um caminho mais célere e mais eficaz, por assim dizer. O senhor pode falar um pouquinho sobre os resultados, por exemplo, dessa semana, em questão assim, até de números? Tem um resultado realmente bem positivo? Dá para se perceber a partir da semana de execuções? Com certeza. A semana da conciliação, que tem um espectro mais abrangente, ela abrange tanto processos em fase de conhecimento, aqueles nos quais ainda não há uma sentença ou ainda está em grau de recurso, como aqueles processos que estão em fase de execução. Já a semana de execução, como o próprio nome diz, ela foca especificamente aqueles processos que já tem, o trabalhador já sabe que ganhou e quanto ganhou, mas ainda não recebeu. Então ele precisa receber aquilo ali, como eu acabei de falar há pouco. Então, com o passar do tempo, essa cultura da conciliação ela vai sendo mais arraigada, e à medida que essa cultura vai se fixando nas pessoas, que são aquelas que têm o real poder de resolver as lides, os resultados têm sido incrementados com certeza. Agora, existem também outros recursos utilizados, né? Existem os leilões que também contribuem para que realmente esses processos sejam executados de forma mais rápida, né? Que outros recursos são esses que têm contribuído aí para a divisão de execuções? Bem, com relação aos leilões que também fazem parte da divisão de execuções especiais e acha pública, ele já é naquela fase final mesmo, quando não se resolve o processo por acordo, não se consegue fazer penhora eletrônica em contas bancárias do devedor. Então se busca um bem físico que possa garantir a execução e passa-se a venda desse bem por leilão ou por praceamento, se for o caso de bens imóveis. Historicamente teve sempre problemas de você conseguir isso por questões óbvias de mercado. A justiça não é um órgão mercantil, ele não é talhado para isso. Então o alcance dos compradores nem sempre era o ideal. Você fazia leilões por vara, por comarca, isso tinha... a gente identificava claramente uma dificuldade nos resultados. A partir do momento em que você passa a ter o leilão unificado, né, que também é uma conduta adotada já aqui
pelo tribunal. Inclusive, na quarta-feira passada, houve um leilão unificado com um resultado de R$ 6.600.000 em créditos dos processos lá vendidos. Você tem um melhoramento aí nesse alcance dos compradores e ajuda, com certeza, na efetividade dos processos. Falando de efetividade, a gente volta aí principalmente a essas execuções fiscais com a Procuradoria. Então, eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho como é que vai se dar realmente essa parceria na prática, né? De que forma a Procuradoria vai atuar, está atuando para que realmente essa celeridade aconteça, né? Bem, a multa, chamada multa trabalhista, ela é gerada na Superintendência da Regional do Trabalho. Uma infração à CLT ou à legislação extravagante trabalhista, o auditor do trabalho comparece à empresa. Na sua fiscalização, ele, por exemplo, encontrando uma infração, a atividade dele é vinculada, ele é obrigado a lavrar o auto de infração. Este auto de infração, pela Constituição, é dado o direito de defesa ao empregador. Desse resultado, apresentado o direito de defesa ou não, o resultado final, sendo aplicada a multa, o empregador é chamado a fazer o pagamento, o dever de fazer o pagamento. Não o fazendo, então gera responsabilidade em pagar, o processo então é remetido à Procuradoria da Fazenda Nacional. É feita a inscrição na dívida ativa da União, daí gera um título executivo extrajudicial. Antigamente o ajuizamento ocorria na Justiça Federal, hoje na Justiça do Trabalho. Então é ajuizado e nós então fazemos o acompanhamento mais de perto, como um advogado realmente comparecendo à secretaria, comparecendo à divisão. Então só o fato do nosso comparecimento, né, estar mais próximo da justiça, muitas vezes nós evitamos que processos sejam levados à Procuradoria da Fazenda Nacional, poupando o trabalho da justiça, trabalho nosso, nós mesmo comparecendo poderemos resolver muita coisa na própria secretaria. Não que nós tenhamos o direito, poder de transigir, porque não é dado isso ao procurador. Não pode fazer a conciliação, mas a apresentação de recurso, e às vezes até evitar processos, ida de processo. Então, de certo modo, há celeridade na atuação da Procuradoria, agora mais próxima da Justiça do Trabalho. Esse trabalho por nós desenvolvido, a curto prazo, já se mostra realmente fruto. A arrecadação aumenta da União e, ao mesmo tempo, quando aumenta a arrecadação, embora não seja essa a finalidade é educativa, no mesmo tempo que nós temos a arrecadação, na Justiça do Trabalho, aquele processo, então, é retirado já vai para o arquivo, está encerrado. Então, isso é muito bom, porque tem resposta tanto para a arrecadação da União, como tem resposta para a própria atuação do Ministério do Trabalho no que diz respeito à chamada fiscalização trabalhista. Quais são esses processos que a gente pode, enfim, destacar e os casos realmente mais recorrentes, mais comuns ligados aí às execuções? Nós poderíamos, com base na CLT, por exemplo, a falta de registro de empregado, falta de quadro de horário, especificação de horário, digamos, um intervalo mínimo entre 2 jornadas de trabalho, matéria também de segurança e medicina do trabalho. Então, são os processos que mais encontram, embora é bom que se diga, não é regra geral não pagamento. Geralmente eles pagam as multas. Agora, há comportamentos, repito a exaustão, comportamento que não é normal, em que não faz o pagamento, como não há auto-executoriedade, a União não pode ir lá e retirar. Então, isso é dado, então, que a União pode ter a iniciativa de ajuizar a ação e fazer a cobrança como qualquer outro título extrajudicial. Apenas é bom que se frise, aqueles privilégios que a União tem de recurso, dobro, quádruplo, aquilo ali tudo é em razão da satisfação do interesse público. Nós lá comparecemos como um advogado comum, como todos são lá tratados. Não há assim privilégio. Apenas pela União ser, talvez, tenha 60% do acervo da vara, então é necessário que a nossa colaboração seja ali mais de perto para que haja mais resultado ainda. E até mesmo nesses processos de leilão, a União também tem interesse, porque muitas multas trabalhistas também, há penhora de bens que certamente vão para o leilão. Então, o leilão tanto diz respeito ao interesse do trabalhador, como também pode pertinir a interesse da própria União na aplicação de uma multa trabalhista.
A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, hoje discutindo a divisão de execuções especiais da Justiça do Trabalho. Doutor Zanito, normalmente esses processos envolvem que valores? Bem, a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela é um órgão de defesa da União. Todas as multas ou qualquer dívida que há para com a União, tudo isso é inscrito na dívida ativa. É certo que a nossa vinculação maior é com o Ministério da Fazenda em razão da Receita Federal. Os valores lá são bem mais significativos do que aqueles que pertencem à legislação trabalhista. Os valores são menores, bem menores em relação à legislação trabalhista. Mas há uma regra na Procuradoria, prevista em lei, de que não se faz inscrições de valores, por exemplo, inferiores a R$1.000. Né? Isso, de certo modo, é dispendioso para a União fazer cobrança, inscrição e até mesmo a cobrança. E ajuizar, hoje em dia, as ações com cobrança de mais de R$20.000. Porque o gasto com a União, com a máquina administrativa, não só do Poder Executivo, mas vai desaguar também no Poder Judiciário, sai muito mais dispendioso para a União. Os valores, de certo modo, são pequenos, mas são significativos quando há multas que envolvem, por exemplo, a aplicação de 3, 4 multas que constam de uma mesma ação judicial. Então, esses valores, apesar de porque há interesse da União em receber, normalmente, aqueles que estão ajuizados ainda. E também a participação da Procuradoria é para evitar, muitas vezes, a ocorrência da chamada prescrição intercorrente. É uma prescrição que ocorre dentro do próprio processo. E esses processos que pertencem à chamada prescrição intercorrente devem, de certo modo, ser evitados, porque demonstra que a própria não estaria agindo, mas a ação existe. Apenas ninguém pode criar para o devedor que tenha bens para possam ser penhorados. Ninguém pode fazer isso. Então, muitas vezes, um processo de demora pode ser colhido pela prescrição. Então, esse interesse nosso em comparecer é para evitar isso e não deixar que aqueles processos ficam nas prateleiras da Justiça do Trabalho por tempo, quando não tem mais o que se fazer, não há mais o que se fazer. Então, muitas vezes, a União reconhece a prescrição, mas não é esse o mistério da União, é realmente cobrar. A regra é fazer a cobrança. Normalmente, assim, só para que fique claro, né, a gente destacar, além dos valores, né, das questões previdenciárias, né, que outras multas, que outros valores a Procuradoria cobra, né, na verdade é função da Procuradoria. No seio da Justiça do Trabalho é apenas multa à legislação trabalhista, porque o artigo da Constituição, nessa alteração que foi feita por força da emenda constitucional número 45, então esse processo foi todo desaguar na Justiça do Trabalho. Então as multas apenas de natureza trabalhista. Mais próximo, digamos assim, tudo aquilo que vem da Superintendência Regional do Trabalho, são as multas apenas trabalhistas. Agora, a União em si, as dívidas que tem para o universo de dívidas, todos os ministérios remetem os processos de cobrança para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas a nossa atuação nesse aspecto diz respeito somente à Justiça do Trabalho, às multas vindas de infrações às regras da consolidação das leis do trabalho. Ok. Com relação a essa parceria, né, a divisão, enfim, de execuções, como é que analisa, enfim, como é que enxerga essa parceria junto à Procuradoria? Bem, a Justiça do Trabalho enxerga essa parceria como algo profundamente valioso, porque, como bem ressaltado pelo Dr. Zainito, isso possibilitou uma atuação mais estreita entre os dois órgãos, que não deixam de ser órgãos públicos, ambos se movem pelo interesse público, né? E também, como bem ressaltado pelo Dr. Zainito, a União, enquanto credora, ela padece das mesmas mazelas dos credores, do trabalhador, do credor privado, ou seja, a impossibilidade de encontrar bens ou valores ou créditos que possam fazer adimplir a dívida, né? E essa atuação, por exemplo, no que diz respeito aos valores, possibilitou ter uma visão mais
próxima da realidade no que diz respeito à natureza, ao montante desses valores, em que medida é possível chegar-se ao resultado eficaz, qual seja, em que medida é possível adimplir esse crédito. E aí, nesse ponto, entra o Instituto da Prescrição, porque muitas vezes, se o crédito é da União, a União também tem despesa com a atuação da Justiça, porque é ela que sustenta toda a máquina da Justiça do Trabalho para efetuar essa cobrança. Então, passados, no caso, a prescrição intercorrente 5 anos, não se logrando êxito em encontrar bens do devedor, o próprio legislador elegeu isso como mais conveniente para o interesse público, que não se busque mais o crédito. E essa atuação com a Procuradoria da Fazenda possibilitou identificar melhor em que processos essa situação já teria se configurado. E a divisão de execuções hoje tem em torno de 10 mil processos, é isso? Mais de 5 mil a gente até destacou aqui nas execuções fiscais. Existe algum tipo de meta, enfim, existe de que forma realmente se pretende, vamos dizer assim, dar vazão a tantos processos, né, que se acumulam na divisão, entre processos, né, que enfim podem ter a atuação conjunta da Procuradoria e outros que não? Bem, não existe uma meta específica relativa às execuções fiscais. A meta que existe no tocante aos processos de execução em geral. E nesse contexto entram os processos da execução fiscal. Mas, e como não poderia deixar de ser, os processos da execução fiscal, eles estão inseridos nesse contexto da busca para a execução, pela maior efetividade da execução, no contexto de uma meta geral, até porque não seria isonômico tratar diferentemente ambos os credores, né? Já que agora nós temos que tocar ambos os processos, né? Ok. Obrigada pela participação dos senhores no programa. Bem, esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre a divisão de execuções especiais da Justiça do Trabalho. E não esqueça, você também pode participar do programa De Fato e de Direito mandando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres de patrão e empregado. Participe, o nosso e-mail é o defatoededireito@trt7.jus.br. O nosso telefone é o 85 3388 9426. Para você que está nos acompanhando e deseja conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site www.trt7.jus.br. E a gente já convida para o nosso próximo programa. Até lá!